a lei de tóxicos e o tratamento penal dos pequenos traficantes. Participando do Via Justiça de hoje, o juiz Edson Feital, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o defensor público criminal Guilherme Tinte. Vamos ver agora a opinião do professor Robson Sávio Reis Souza, do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, da UFMG. Eu acho que o sistema prisional deve ser reservado somente a pessoas que oferecem um risco para a sociedade. Isso porque o sistema prisional ele é muito pouco eficiente, ou seja, o custo muito alto, a efetividade é baixa, os presos geralmente passam pelo sistema e voltam a reincidir, voltam a praticar crimes, e geralmente não resolve problemas de pequenos traficantes que têm uma relação com o tráfico mais comercial. Então, eu imagino que legislações que retirem dos traficantes o produto, adquirido pelo tráfico, elas são muito mais eficientes do que a própria prisão. Doutor Edson, o comentário do senhor sobre essa fala. Bom, eu só não concordo no que ele fala em relação ao pequeno traficante. Para mim, como diz o jornalista de São Paulo, não existe pequeno traficante. Todos eles participam da desgraça da família brasileira, seja vendendo uma pedra ou seja vendendo uma tonelada. E cada um proporcionalmente deve ter a sua pena. Quanto ao regime prisional, no estabelecimento prisional, realmente ele tem razão. O Estado investe pouco na ressocialização do indivíduo. Um preso para o Estado fica muito caro. Só que até hoje não existem medidas alternativas para esses crimes que necessariamente tem que haver a prisão. Um caso de um estuprador, de um homicida, de um traficante. Não existe penas alternativas que imponham a eles o sentimento de medo. Olha, eu não posso fazer isso porque senão eu vou ter um direito meu reprimido e isso aí vai me causar uma situação constrangedora. Normalmente, uma situação que eu gostaria de alertar o doutor Guilherme é o seguinte: o usuário de droga não é utilizado no tráfico como vendedor de drogas. Por que o traficante não usa o usuário? Porque ele consome droga. Ele não aguenta ficar vendendo só droga, ele acaba consumindo. E como ele não tem dinheiro para pagar, ele acaba morto depois, não é isso? Normalmente as pessoas que são empregadas no tráfico de drogas vão livre e conscientemente para aquela situação, sabendo inclusive que vão ganhar um bom dinheiro pela venda de drogas. Eu sou um dos juízes, instrutores dos juízes mais novos, quando entram na carreira, eles fazem estágio comigo na vara de tóxico, e uma vez a Polícia Federal prendeu um cidadão, um traficante, com mais ou menos 5 quilos de cocaína. E eu perguntei a ele quanto que ele receberia de lucro pela venda daquelas drogas todas. Ele falou: olha, doutor, eu, na minha venda de droga, tirava em torno de 160 mil, 200 mil por mês com a venda de drogas. E você vai dar uma pena alternativa para um vagabundo desse e achar que vai ficar tudo certinho? Um sujeito acostumado a ganhar 200 mil por mês vendendo droga, desgraçando a família de todo mundo, vai trabalhar aí fora na sociedade para ganhar um salário mínimo? Não vai. Então, tem determinadas situações que a única defesa que a sociedade tem é realmente segregar aquele indivíduo. Você vai colocar um estuprador na rua com pena alternativa para poder trabalhar numa creche, para trabalhar numa escola? Não tem jeito. Doutor Guilherme, o senhor comentar a fala do doutor Feital. Eu acredito que, em todo caso, deva ser olhado a situação de cada pessoa, a ligação que ela tem com o tráfico, há quanto tempo ela está relacionada com o tráfico. E, inclusive, essa exposição é até o conteúdo do voto do ministro Aires Brito no habeas corpus 97256, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser a lei de tóxicos, no artigo 44, na parte que ela veda a conversão em penas alternativas, inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque ela retira do juiz a capacidade de analisar em cada caso concreto qual a pena, e não apenas pena de prisão, mais adequada para aquele caso concreto. Mas o senhor não acha, doutor Guilherme, que a pena alternativa poderia incentivar a criação de uma rede de pequenos traficantes? Olha, eu acredito que existindo uma política pública séria de cumprimento de penas alternativas específica para condenados por tráfico de drogas, ou seja, ter um sistema próprio de execução de penas alternativas para os pequenos traficantes, é muito mais eficiente do que o encarceramento. Doutor Feital, a questão das políticas públicas sobre drogas, a política pública atual, qual a crítica que o senhor tem? A crítica maior que eu faço é em relação à prevenção. Eles se preocupam muito
com o crime depois dele cometido e não se trabalha muito na prevenção. A Polícia Militar tem um trabalho excelente com alunos de escolas de primeiro grau, onde se trabalha com a prevenção. Eu já disse isso aqui num programa passado, nós não vamos resolver o problema de criminalidade do país metendo todo mundo na cadeia. Nós não vamos fazer isso, não tem jeito de resolver isso, porque o crime é uma situação muito complexa. Então, no caso específico de drogas, nós temos que trabalhar com informação. E com uma informação corajosa, dizer para o sujeito assim, olha, o uso de droga é bom, mas ele te arrebenta, ele te mata. Porque se a gente ficar floreando a situação, não se resolve o problema só prendendo o traficante. E dar exemplos do que... Sem dúvida. E o traficante existe porque existe o usuário. Se você tem mercado para vender o seu produto, você põe o seu produto para ser vendido. Mas se você não tem mercado, você reduz o produto. Doutor Guilherme, considerações finais do senhor. Olha, uma coisa que eu entendo que a melhor política pública de combate à criminalidade é o Estado investir em escola em período integral nas comunidades carentes, ou seja, os pais e as mães que saem todos os dias para trabalhar de manhã e só retornam à noite, os seus filhos, as crianças, ficam submetidas àquele universo de criminalidade. Então, se os pais tivessem a tranquilidade que os filhos deles estivessem entregues ao Estado, numa escola multidisciplinar, voltada para a formação do cidadão, aquele cidadão, ele não iniciaria no mundo das drogas muito cedo, não iniciaria no tráfico muito cedo. Eu acredito que seria a melhor política pública. Chegamos ao final. Muito obrigado aos senhores pela participação no Via Justiça de hoje. O Via Justiça termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana. A Justiça de hoje vai discutir o tratamento penal que deve ser dado ao chamado pequeno traficante. Prisão ou pena restritiva de direito? As opiniões são divergentes. Uns pedem o mesmo rigor destinado aos grandes traficantes. Outros defendem o abrandamento da pena dentro de um critério de proporcionalidade. Com quem está a razão? Participam do programa o juiz Edson Feital, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o defensor público criminal Guilherme Tinti. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Lei 11.343 de 2006 instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Ela diz que os condenados por tráfico de drogas devem cumprir pena privativa de liberdade e proíbe a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, ou seja, prestação de serviços à comunidade, proibição de frequentar determinados lugares ou pagamento de pena pecuniária. Dr. Edson Feital, com quem está a razão? Olha, de um modo geral, eu sou contrário a essa aplicação de penas restritivas ou substitutivas para o traficante. Como você bem disse no início do programa, a pena tem que ser proporcional ao crime. Uma vez que a Constituição diz que o tráfico de droga é um crime hediondo, uma vez que a Constituição diz que ele é inafiançável, e há até hoje uma discussão se há possibilidade de liberdade provisória ou não, uma vez que o legislador trouxe para o tráfico de droga um tratamento mais rigoroso, não se pode aplicar, no meu entendimento, de um modo geral, a substituição de pena para um crime tão grave. Ela só se justifica em determinadas e excepcionais condições. Como, por exemplo, essa semana mesmo, quando eu tive uma audiência em que o cidadão cometeu um crime há 8 anos atrás.
ele foi denunciado por tráfico de drogas, mas durante esses 8 anos a vida dele mudou. Ele não cometeu mais nenhum crime, ele já estava empregado, já estava com família criada. Então, ele foi condenado à pena de tráfico de drogas, mas eu substituí em caráter excepcional, dada a circunstância de individualização da pena. Isso é que a gente tem que observar. Você não pode dar a mesma pena de quem furta uma bicicleta de quem mata uma pessoa. Como juiz, a gente tem plena consciência de que com cadeia nós não vamos diminuir a criminalidade. O crime é muito complexo, envolve estruturas, uma melhor educação, principalmente no tráfico de drogas, no uso de drogas, em que se tem como principal combate a esse tipo de crime a prevenção. Doutor Guilherme, o que o senhor acha? O pequeno traficante deveria ter direito a um tratamento diferenciado? Ou o que pensar das penas alternativas nesse caso? Olha, eu acredito que no Brasil as penas alternativas elas são muito mal executadas na fase de cumprimento das penas. Eu acredito que o próprio artigo 44 do Código Penal, ele necessita passar por uma alteração para se instituir outras formas de penas alternativas. As penas alternativas que o Código Penal apresenta hoje, a única que eu vejo como razoável é a prestação de serviço à comunidade. Porque limitação de fim de semana, se você não quer colocar a pessoa dentro do sistema prisional, colocá-la dentro do sistema prisional aos finais de semana, para mim é incoerente. Prestação pecuniária, para a maioria da população que é Carente, sentenciada, carente, é uma pena que ele vai descumprir, porque ele não tem condições de pagar. Então, acredito que se houvesse ali uma conjugação de uma prestação de serviço à comunidade, com a obrigatoriedade do sentenciado participar de cursos, de programas que vão acrescentar valores à sua vida e oportunidades, você está permitindo que o cidadão não volte a delinquir. E no caso dos pequenos traficantes, uma coisa que eu, como defensor público, via muito na prática, é que o cidadão ele é educado, criado em um universo hostil, que ele é excluído porque ele não usufrui de serviços públicos essenciais de forma, efetiva, e acaba se envolvendo com o tráfico, e na grande maioria dos casos são dependentes, são pessoas que se envolveram primeiramente com o uso de drogas e posteriormente, para sustentar aquele vício, eles acabam comercializando drogas como forma de sustentar o próprio vício. Sobre a relação entre o pequeno traficante e a superlotação carcerária, veja o que disse o ex-secretário de Políticas Públicas sobre Drogas do governo federal, Pedro Abramovay. Depois da lei, houve uma explosão carcerária. Em 2006, eram 60 mil pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Hoje, há 100 mil pessoas presas. Não dá para ter na cadeia 40 mil pessoas que não deveriam estar lá. Doutor Edson, a lei tem que ser revista? Olha, ela tem que ser revista, inclusive no fato da pena aplicada ao usuário de droga. Por que houve essa explosão? Justamente porque pararam de apenar o usuário de droga com pena de detenção. E hoje o usuário de droga é punido com advertência, com pena alternativa, e se ele não cumprir nenhuma delas, ele não tem punição nenhuma. Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: a partir do momento em que houve a liberação, praticamente, vamos dizer assim, de uma forma geral, do uso de droga, aumentou o tráfico. Desde a implantação da lei para cá, nós temos vendo que aumentou demais o número de traficantes presos. Em razão por quê? Porque aumentou também o número de usuários. E por que aumentou o número de usuários? Porque a pena aplicada a ele não é mais intimidativa. Então hoje, se você for no Alto da Mangabeira às 8 horas da noite, você vai encontrar uma turma fumando maconha lá direto. Se você frequentar um barzinho aqui de Belo Horizonte, você vai ver que uma grande parcela de usuários de maconha hoje fumam droga. Hoje Deus dará, à vista de todo mundo. Por quê? Porque a própria polícia já tirou o incentivo dela de prender esse cidadão. Vamos ver o que o povo pensa sobre este tema. A pergunta foi: o que você acha da ideia de penas alternativas para pequenos traficantes em vez da prisão?
Reportagem nas ruas de Belo Horizonte. Não, tem que pegar a cadeia mesmo, não é pena alternativa não. Quanto mais severo se tratar esse tipo de criminoso, é melhor para a sociedade. Pena alternativa é muito interessante hoje em dia, né? Porque você simplesmente colocar a pessoa cometer um pequeno delito junto com outros criminosos de alta periculosidade, você está, na verdade, condenando essa pessoa a se transformar em um grande criminoso, enquanto que uma pena social, educativa, seria mais interessante. Eu acho que isso é um meio de socializar a pessoa. Agora, o Estado tem que dar oportunidade para eles, tem que dar condição deles se recuperarem. A pena alternativa, a grande vantagem dela é que o suspeito ele não fica num presídio, né, o que poderia agravar com a sua criminalidade, deixando até ele mais violento do que ele era antes. E também, geralmente, a pena alternativa é para ajudar a comunidade, né? E a lei tem que ser para proteger o cidadão e não o marginal. Defensor Guilherme Tinte, o seu comentário sobre essa fala popular. Olha, eu acredito sim que a sociedade ela não tem conhecimento suficiente e esclarecimento suficiente a respeito do que é a pena alternativa, né? Uma pena alternativa bem executada, ela vai produzir resultados melhores do que o encarceramento por um pequeno período. Porque você, hoje, o cidadão condenado primário, de bons antecedentes, que não integra organizações criminosas ou exerce atividades ilícitas com habitualidade, ele poderá receber uma pena de até 1 ano e 8 meses. Com 8 meses, ele já está no regime semiaberto, e no regime semiaberto, manter esse cidadão encarcerado, ele passa a ser mula para outros presidiários que têm penas maiores e que depende de pessoas que entram e saem do sistema prisional para fazer favores, e favores que muitas das vezes a pessoa não consegue evitar. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça está de volta discutindo sobre a Lei de Tóxicos de 2006 e a ideia de penas restritivas de direitos para pequenos traficantes em lugar de prisão. Nossos convidados, o juiz Edson Feital, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o defensor público criminal Guilherme Tinte. A articulista Luísa Eluf, no jornal Estado de São Paulo, em 1º de fevereiro, fez a seguinte pergunta: o que são pequenos traficantes? Será que eles existem? O pensamento dela é o seguinte: todo traficante, pequeno, médio ou grande, é uma peça importante na engrenagem do crime organizado e deve padecer dos rigores da lei. Ou seja, segundo ela, traficante é traficante. Os senhores concordam com a articulista? Começando com o senhor, doutor Edson. Sem dúvida alguma. Mesmo porque hoje em dia é difícil você pegar o financiador do tráfico. O tráfico se vale justamente dessas pessoas que vendem pequenas quantidades de drogas. Então, não existe, numa situação global, o pequeno ou o grande traficante. O traficante é um marginal da pior espécie, que traz a morte para dentro da sua família, que desgraça a sua família vendendo droga para o seu filho e que deve merecer da lei um tratamento especial. À medida que você afrouxa a lei em relação aos bandidos, você desprotege a sociedade. E nós temos que ter essa situação em mente. Não se pode dizer que um pequeno traficante é aquele que vende 50 pedras de crack, quando, na verdade, muitas vezes, quando ele é detido com menos do que isso. Fora o seguinte: muitas vezes a lei diz que o sujeito que é primário, ele merece uma pena menor. Acontece que muitas vezes no tráfico de drogas, o cidadão já vem vendendo droga há 6, 7 meses e a polícia não consegue botar a mão nele, porque chega na boca de fumo, ele corre. Ele é primário porque ele não tem uma condenação transitada em julgado, mas ele é habitual na prática do crime de tráfico de drogas. Então tudo isso tem que ser visto pelo juiz na hora da aplicação da pena. Gostaria que o senhor comentasse, defensor Tinte, a fala do doutor Feital. Olha, eu uso discordar um pouco, porque a própria Constituição, ela deixa aberto
ao magistrado a possibilidade de individualizar a sanção penal de acordo com as características pessoais de cada cidadão. Então, eu acredito que deve ser feito esse procedimento de investigação durante a fase instrutória, ser melhor apurado a conduta do cidadão, há quanto tempo ele está envolvido com o tráfico, a que cadeia ele pertence ou ele não pertence. Porque se nós fizermos um procedimento de individualização da pena consciente, preocupado com a causa do desvio da conduta, eu acho que a capacidade de recuperar essa pessoa é muito maior do que submetê-la ao encarceramento. E uma coisa que eu combato muito é acreditar que a única pena capaz de ressocializar é a pena privativa de liberdade. Eu acho que o que faz o cidadão acreditar na justiça não é a pena que ele vai receber, mas é a rapidez com que o Poder Judiciário vai dar a resposta ao crime e depois, como será executada essa pena. O senhor quer fazer a tréplica, doutor Feital? Essa situação é uma situação muito teórica, né? Na prática é o seguinte, o que a sociedade quer? Se o cidadão é um traficante, você dá uma pena pequena e poucos dias depois ele volta para a porta da escola para vender droga para o seu filho, você não vai gostar. É claro que todo juiz, como eu já disse aqui, não acredita que se você encarcerar um indivíduo, que ele vai sair de lá ressocializado, preparado para ter uma nova vida. Nós sabemos que isso não acontece. Por outro lado, isso aí é uma forma da sociedade dizer para a pessoa o seguinte, olha, você vai fazer uma opção. Se você errar nessa opção, você vai tomar cadeia. E a cadeia não é pouca não. Por quê? Porque se não fizer isso, você não intimida a pessoa. E se você não encarcerar o traficante, você também não protege os seus filhos. Então, a única maneira que o juiz tem em cima da lei é o encarceramento. E o encarceramento é pouco. Porque apesar de falar assim, não, a pena é de 5 a 15. Se o réu for primário, não pertence e tal, vai para 1 ano e 8 meses. De 1 ano e 8 meses, ele fica 8 meses preso. Como ele não tem estrutura nenhuma, e o Estado realmente peca nisso, e o doutor nesse ponto tem razão, porque o Estado não trabalha na ressocialização do preso, deveria trabalhar em relação a isso, ele vai voltar para o meio onde é que ele veio. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Fernando Fragoso, acha que a prisão de usuários que cometem pequenos delitos é um absurdo. Ele entende que o uso de drogas é um problema de saúde pública que não deve ser tratado com o direito penal. Doutor Tinte, é isso mesmo? Está certo o presidente do IAB? Eu acredito que nos processos em que o cidadão é dependente químico, a própria lei já traz a resposta de aplicação de uma medida curativa ao invés da prisão. Então, acredito que nos casos que a pessoa seja imputada a ela um delito de tráfico de entorpecentes e se constata que a pessoa é dependente química, né, a resposta que está na própria lei não é a pena de prisão, mas sim a aplicação de uma medida curativa, que seria o encaminhamento dela para tratamentos. E nesses casos dos pequenos traficantes, tem um estudo interessante de um defensor público do Rio de Janeiro, que ele fez um levantamento de que boa parte dos pequenos traficantes, ou seja, aqueles que recebem uma pena inferior a 5 anos pela incidência do 33, parágrafo 4º, eles são dependentes químicos. Ou seja, não adianta nós simplesmente colocarmos esse cidadão dentro de uma unidade prisional sem trabalhar a causa do problema, que é a dependência. Ele saindo de lá dependente, ele vai voltar para o mundo do tráfico. Então, a grande questão da execução da pena, no caso do usuário dependente químico, é trabalhar e curar uma doença, que a dependência química é uma doença. Hoje o crack, principalmente em Belo Horizonte, ele atinge índices alarmantes e o cidadão vende droga, é dependente, é preso, não sai daquele círculo de dependência e a reincidência ela volta sempre. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.